Mais uma atuação patética do Internacional no Campeonato Brasileiro e cada vez mais o Colorado está próximo da zona de rebaixamento do campeonato. O Inter não jogou absolutamente nada. De novo, a postura que os jogadores tiveram é de se jogar no lixo. Os 90 minutos desses jogadores é de se colocar no lixo. Todas as trocas feitas pelo Ramon e pelo Emiliano Dias são de se colocar no lixo. Tudo o que foi feito pela direção em 2025 é de se colocar no lixo. Um trabalho ridículo e que agora só está corroborando nessa reta final de Campeonato Brasileiro com uma briga que o Inter não deveria estar. A briga contra o Z4. O Inter está mais próximo da zona de rebaixamento, mas parece que os jogadores, a comissão e principalmente a direção do Inter ainda não acordaram para o que está acontecendo nessa reta final de 2025. O perigo é iminente e, de verdade, agora eu comecei a ficar preocupado com a possibilidade do Inter ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre esse jogo, mais uma derrota do Inter no Brasileirão, agora lá em Salvador, reacordando, reanimando um Vitória para uma sequência final que vai ser eletrizante e a gente tem que falar de Vitória 1, Inter 0 e, cara, tem muito pra falar desse jogo ridículo, mais um ridículo do Inter no Campeonato Brasileiro. Bom, antes não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. Deixa o teu like, já pode deixar tua opinião antes de terminar o vídeo, mas também deixa tua opinião depois que terminar, se tu discordou de algo, concordou, enfim, pode deixar, sintam-se à vontade pra deixar aí nos comentários. Cara, a atuação do Inter, eu posso resumir ela muito facilmente aqui. O Inter teve uma atuação patética, sofrível, do primeiro segundo ao último da partida lá no Barradão, em Salvador. Gente, quem olhou o jogo viu, esse time do Vitória é muito fraco. O time do Vitória é muito, muito fraco. Só que pior do que um time fraco, é um time fraco e sem vontade, sem brio, sem nada de diferente para apresentar. O Inter hoje não mostrou nada de diferente dos últimos jogos. E aí entra o papel do Ramon e do Emiliano Dias, que falaram na sua chegada em Porto Alegre, por mais que eu acho que seja injusto tu cobrar um treinador com tão pouco tempo de trabalho para apresentar algo de tão diferente ainda no contexto do Inter, o Ramon e o Emiliano disseram: podem cobrar o meu trabalho. Podem cobrar o meu trabalho. O presidente falou na coletiva de apresentação dos dois que eles estavam chegando pela capacidade que os dois têm de fazerem trabalhos em curto espaço de tempo e já ajustar uma equipe, como fizeram no Vasco, como fizeram no Corinthians. Sinto informá-los, nesse momento, não estão conseguindo no Inter. O Inter não consegue fazer nada de diferente em técnica, tática, vontade. Tu pode pegar 1 ou 2 jogos no máximo que sobrou vontade desse time de jogadores do Internacional, desse grupo de jogadores. Exceções. O jogo contra o Botafogo foi uma exceção. Eu já tô acreditando nisso, foi exceção. Exceção do trabalho do Ramon e do Emiliano. Os dois têm culpa no cartório. É verdade que menos do que o grupo de jogadores e também que a direção do Internacional, que montou um grupo insuficiente achando que ia dar resultado em Libertadores e Copa do Brasil e tomou o choque de realidade. Se é que tomou o choque de realidade, porque me parece que o Inter ainda não entendeu a sua realidade no Campeonato Brasileiro. A briga do Inter agora é essa, é não cair. E tem que avisar o presidente Barcelos, o D'Alessandro, o Bisol, o Mazuco. A briga do Inter hoje é para não cair. Não interessa que o Inter, se ganhar um jogo, pode subir. Não interessa, porque o Inter não tem essa capacidade hoje. Quando o Inter fez isso, foram jogos de exceção, como foi contra o Botafogo, como foi o Sport, que é o pior time do campeonato. Então era óbvio que o Inter tinha que ganhar, e 2-0 foi pouco, e a atuação do Inter nem tão boa foi contra o Sport dentro do Beira-Rio. O Inter não está jogando nada, gente. Nada. Hoje, a alternativa foi o garoto Ricardo Matias. O Ricardo Matias não jogou nada. O Ricardo Matias tem quase 2 metros, se é que não tem mais de 2 metros de altura, não lembro de cabeça. Mas o Ricardo Matias não conseguiu acertar um pivô em cima da zaga do Vitória, que é uma das piores do campeonato. O Bruno Tabata, gente, quando toca na bola é sofrível. Sofrível, gente. O Bruno Tabata não está jogando nada. Todo respeito ao cidadão, à família, ao que ele já fez na carreira. No Inter não deu certo o Bruno Tabata. Deu.
Cadê a convicção? Quando o Ramon e o Emiliano chegaram, a convicção era no Oscar Romero. 2 jogos depois, o Oscar Romero não entra mais em campo. Foi entrar hoje no final do jogo. Antes não tinha nem entrado. Agora, a nova convicção é o Tabata. Daqui 2 jogos vai estar no banco de novo. Porque não dá certo o Tabata no time do Inter, gente. A zaga do Inter, Cleiton Sampaio, Vitão e Juninho, tudo bem, o mercado estava suspenso, mas, gente, não jogaram nada de novo. O Vitão quase fez gol contra. O Cleiton Sampaio, no final do primeiro tempo, 0-0, o Inter não tinha um chute decente a gol. Ele pega uma bola de frente pro gol e chuta a bola pra linha de fundo, ele é zagueiro do time. Não jogou nada. O Bernabé, gente, uma avenida o Bernabé, uma avenida. Repito, sobra transpiração, falta qualidade técnica. O Vitória fez o que quis com o Bernabé hoje, todos os jogadores. O Bernabé hoje perdeu mais de uma jogada pro Gabriel Baralhas, volante do Vitória e Inter que a gente conhece. O Inter hoje foi um arremedo de time. Arremedo. E olha, 1-0 poderia... Olha, vou te dizer, poderia não. 1-0 pro Vitória ficou barato. 1-0 pro Vitória ficou barato. E eu não digo nem pelo primeiro tempo, tá? O gol foi bem anulado, o jogador estava impedido. No segundo tempo, aquela bola ela vai por fora e rasga a rede e entra. Nada disso, tá? Agora, com menos de 1 minuto de jogo, a defesa do Inter tão descompactada que é, o jogador do Vitória chega na marca do pênalti, o Gabriel Baralhas, e ele só não faz gol porque ele bate no meio, o Ivan defende com o pé, faz uma baita defesa e salva o Inter. Em outras oportunidades, tem o gol quase contra do Vitão. Aí o Vitória abre o marcador, gente, numa jogada que o Lucas Halter vai pra cabecear a bola de costas. Ele não faz o movimento pra frente, ele faz isso aqui, ó. Ele tenta dar de nuca na bola, gente, e consegue fazer o gol. Uma bola que estava ensaiada que ia entrar, essa bola aérea defensiva do Inter, bola aérea do Vitória, porque no início do jogo teve um escanteio que o Vitória só não fez o gol porque o seu jogador não tinha qualidade suficiente pra fazer numa cobrança de escanteio. Então assim, gente, é muito preocupante a situação do Inter. O Vitória saiu do Z4, fez uma festa enorme lá no Barradão, tá ainda na briga, óbvio, para não cair, mas conseguiu sair do Z4, empurrou o Santos joga amanhã contra o Palmeiras, deve perder, mas o Inter vai jogar sábado contra o Bahia a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Inter que bradava porque tinha ganhado um campeonato gaúcho, com todo respeito, tinha que ganhar o gauchão. Eu não tô contestando o título gaúcho, o Inter tinha que ganhar. Mas ele não pode ser parâmetro para tu jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Porque o Inter ganhou de times do Campeonato Gaúcho e de um Grêmio que era terrível e que ainda é um time muito fraco, mas que foi receber reforço no meio do ano. E por favor, isso não é uma defesa ao Grêmio, eu só estou dizendo, o Grêmio do Quinteiros era horrível, era obrigação do Inter passar o carro no gauchão e fez, tudo certo. O Inter fez o que tinha que fazer, mas não pode servir de parâmetro para tu achar que porque ganhou nesse contexto o Campeonato Gaúcho, tu vai jogar a mesma coisa no Brasileirão, porque não vai, tu precisava de reforços. E aí os reforços da janela do meio do ano do Inter foram o Alan Rodrigues, que hoje está lesionado mais uma vez, segunda lesão muscular dele desde que chegou, o Alan Benítez, que é inqualificável, e o Richard, que é inqualificável. Hoje saíram do banco 3 garotos, Gustavo Prado, Raikkonen e Luiz Otávio, e aí entrou o Carboneiro, que mais uma vez, o Carboneiro não parece tão comprometido assim, apesar de ter bola no corpo, o Bruno Henrique e o Oscar Romero. Essas foram as soluções do Inter para tentar virar um jogo lá no Barradão, que estava uma panela de pressão, e por mais que o Vitória seja ruim, o Vitória tem aquilo que o Inter não tem, brio, vontade. O Inter mereceu perder, e mereceu perder de mais de 1-0. E a briga é essa. Então chegou a hora de acordar o vestiário do Inter, porque parece que não acordou. O presidente não acordou, o D'Alessandro não acordou, o Bisol não acordou, o Mazuco não acordou, o Ramon não acordou, que falou há 2 semanas atrás que não estava preocupado com o rebaixamento. O Emiliano talvez tenha acordado quando falou naquela coletiva que faltavam homens no vestiário. E o grupo do Inter não acordou, não entendeu qual é a briga. Gente, a briga é seríssima, a briga é para não cair do Inter, gente. A briga do Inter é para não cair. É muito preocupante, gente. É muito preocupante o que está sendo feito nessa reta final de 2025. Repito, eu tô sustentando a tese de que eu acho que o Inter não cai porque a tabela do Santos, do Vitória, do Bragantino é muito pior do que a do Inter. Mas o Inter joga como um time rebaixado, o Inter tem postura de time rebaixado, o Inter tem jogadores de time rebaixado, o Inter fala como um time rebaixado, seja seu treinador ou sua direção. Tudo mostra que o Inter é um time hoje rebaixado, só que é bem capaz do Inter não cair. Repito, eu acredito que não vai cair. Mas o que está sendo feito, gente, não existe. Não existe. Enfim, eu volto depois do vestiário do Inter para trazer informações do vestiário, tudo que está acontecendo. Deixa tua opinião nos comentários, enfim, vamos trocar essa ideia e eu volto daqui a pouco.